Opa! Bom, a obra começa no Império Orange, no feudo de Leinster, onde uma professora diz para as crianças que hoje eles vão aprender sobre os magos. Ela começa ensinando meditação e fala que desde que você se concentre, qualquer um pode fazer isso. Então vemos o nosso prota no meio daquela criançada, onde ele se questiona se isso realmente é verdade. E uma criança catarrenta tenta o tocar. Então descobrimos o nome do prota. Seu nome é Lynn Leinster. E ele fala que já se passaram 8 anos. 8 anos de estudo na pré-escola e alguns pirralhos da idade dele se tornaram magos que podem ser independentes e ele ainda nem consegue meditar. Então o prota fala que se ele quiser descobrir a verdade daquele ano, ele precisa se tornar um mago nível sábio. Enquanto o prota refletia, uma magia o acerta e o garoto que lançou a magia diz que sente muito e que estava distraído praticando magia e que se deixou levar por acidente. E com um sorriso de quem fez por querer, ele pergunta o porquê do prota não ter usado um escudo para bloqueá-lo. Então outro garoto diz que é lamentável que o jovem mestre nem se formou na pré-escola e como ele poderia usar magia. E o garoto que lançou a magia pergunta se a magia do prota não é muito poderosa por acaso e se o jovem ainda é um iniciante. Então o garoto menor ali diz que é porque o prota é um órfão adotado pelo senhor. E o garoto que lançou a magia pergunta se esse tipo de menino de rua sem nome é digno de ser herdeiro do senhor. Então o prota é acertado por essas palavras, de que ele não se formou na pré-escola, de que ele é um órfão e que ele é um menino de rua. O prota diz que esses pirralhos sabem mesmo como enfiar as facas no coração das pessoas. Então um cavaleiro pergunta aos pirralhos o que eles estão tagarelando, e a única coisa que o garoto consegue fazer é chorar e gaguejar. Mas o prota diz ao Sr. Cal para abaixar a espada, e nessa brecha os garotos correm dali. Cal diz ao prota que ele deveria o deixar os punir severamente, mas o prota diz que mesmo assim ele não pode usar esse tipo de método, e pergunta se por algum acaso a espada que o rei o concedeu é para ser usada contra plebeus. Então Cal se toca e pede desculpa ao prota, e fala que não irá fazer uma coisa tão estúpida de agora em diante. O prota diz que está tudo bem, e que eles não irão mais falar sobre isso, e o prota pergunta o porquê ele veio até ele. Cal diz que quase esqueceu disso, mas é que o prota recebeu uma carta do Sr. Oliver, e pede para o prota voltar e dar uma olhada. O prota pergunta se é o Sr. Oliver, e que o Sr. Oliver foi a pessoa que o ajudou a esconder o seu nome, e que naquele ano em que seu pai sofreu um acidente, foi o benfeitor que o escondeu aqui. E mesmo sabendo que ele não pode usar magia, o Sr. Oliver tem tentado o ajudar de todas as formas e que dessa vez ele deve ter descoberto algo. Então o prota de volta em casa diz ao seu pai que está de volta. O pai dele diz para eles irem rápido para o estudo. Então descobrimos que esse é o irmão mais velho da mãe do prota, Blaine Leinster. Ele diz que esta é a mensagem do Sr. Oliver e que eles vão junto ouvir. O prota responde dizendo ok, e em pensamento o prota diz que na verdade ele deveria o chamar de tio e não de pai, mas para não expor a sua identidade, eles têm que ser conhecidos no mundo exterior como pai e filhos adotivos. Então Blaine usa magia e diz para o pequeno pássaro ler a carta. Então ela ativa e começa a passar a mensagem, na qual diz saudação Duque Blaine, e que eu estava vagando e aconteceu de tropeçar em um livro mágico peculiar, e talvez isso ajude Lynn a despertar sua magia. E então o livro aparece e o prota o pega e pergunta se é um livro feito de ossos de animais e que este material é muito peculiar. E desanimado, o prota diz que é apenas, e vemos vários fragmentos do passado do prota, e em pensamento ele diz que já se passaram tantos anos e não importa o quanto ele tentasse, ele nunca conseguia despertar a magia dele, e se pergunta se terá sucesso dessa vez. O tio do prota percebe que o prota está triste e diz para ele que se ele se sentir muito cansado, ele não precisa se forçar, e que nem todo mundo pode ser um mago, muito menos um mago de nível sábio, e que se o prota quiser, ele pode viver como Lynn Leinster, e que em primeiro lugar foi Zoe que o deixou para trás, e pergunta ao prota por que ele tem que carregar um fardo tão pesado para Zoe e se forçar a se tornar um mago. O prota agradece o seu tio pelas palavras amáveis dele e fala para ele que, como ele sabe, a traição do pai dele não é tão simples assim, e que antes, se ele tivesse chegado em casa 5 minutos atrasado, o pai dele ficava tão ansioso e voava por toda a cidade à procura por ele, e que agora ele está preso no território do dragão, e o prota não sabe se ele está vivo ou não, e diz que como filho dele, ele não pode simplesmente ignorá-lo, certo? Já de noite, o prota em sua cama e olhando para o livro, diz que sabe que o tio dele está fazendo isso por ele, mas
enquanto houver uma chance de encontrar o seu pai, o Prota não quer desistir. O Prota fala que, embora na sua mente ele raramente voltasse para casa, o Prota lembra de um flashback, e o pai do Prota fala que trouxe novos brinquedos para ele. O Prota diz que toda vez que o pai dele voltava, ele faria todo tipo de coisa para fazer ele e a sua mãe felizes. Então vemos o pai do Prota usando magia no brinquedo, e pergunta ao Prota se isso é mais divertido do que os brinquedos que ele tem agora. Então a mãe do Prota pergunta a Zoe se dessa vez ele vai estar saindo de novo. Zoe responde que sim, e diz a ela para ela não se preocupar, pois se tudo correr bem, esta será a última expedição, e que da próxima vez que ele voltar, ele não irá sair de novo, e que a família deles será capaz de continuar vivendo feliz. Então o Prota diz que o pai dele nunca voltou, e não só isso, mas a mãe dele também sumiu, e que se ele quiser reconciliar essa família quebrada, talvez ele só possa fazer isso, e se pergunta se este livro mágico realmente pode o ajudar a despertar. O Prota diz que o método de aprendizado gravado no interior é completamente diferente da magia ortodoxa, e o Prota fala que qualquer que seja, ele já falhou inúmeras vezes já, e que então o que é mais uma falha, e que não custa tentar. Então o Prota começa, primeiro usa juntar, depois crescer, depois perto e falha. O Prota com raiva diz caramba, e que ele falhou novamente. Então ele percebe que ao seu redor tem poder mágico, e se pergunta se ele pode perceber o poder mágico. Então o Prota se sente estranho, e fala que isso, e porque de repente há tanto, e o Prota cospe sangue, e fala que o corpo dele vai explodir, e o Prota se pergunta se irá de Vasco mesmo, e diz que de jeito nenhum, ele não pode morrer, e que se ele morrer assim, como ele vai procurar a família dele? Então o Prota acaba usando um poder, que o leva para um lugar escuro. O Prota diz que é estranho, e se pergunta o porquê do poder mágico desaparecer de repente, e que ficou tudo preto do nada, e pergunta se as luzes foram desligadas. O Prota diz que irá sair primeiro, e ver o que aconteceu, então ele toca em algo, e se pergunta o que é isso, se é uma bola ou um ovo. Então aparece a janela de sistema para o Prota, que o diz, caro Sr. Lin Lanster, saudações. O Prota se assusta, e se afasta rapidamente, e se pergunta o que é aquilo. A janela responde que é o mordomo dele, e que ele esteve esperando pelo Prota ali, por mais de 10 anos, e diz bem-vindo a este local sagrado, que pertence ao Prota, o Lar dos Dragões. Então o Prota está em uma pequena ilha, com um ovo ao seu lado. Então o Prota se pergunta sobre dragões, e se por acaso há dragões por perto. O sistema diz que uma vez que o ovo do dragão à frente dele explodir, haverá dragões ali. Então o Prota pergunta se essa coisa é um ovo de dragão. A janela responde que isso mesmo, e que este é o primeiro dragão do Prota, e que o Prota não poderá retornar ao mundo natal até que ele crie com sucesso o primeiro dragão dele e complete a tarefa básica de alimentação. O Prota com raiva atira algo na janela e pergunta se ele será comido vivo. Então o dragão começa a sair, e o Prota pergunta se a casca está quebrando. Então a janela mostra um lembrete amigável, aonde fala que se o Prota não pingar o sangue no ovo do dragão, antes que a casca se quebre, o dragão de fato o comerá, após a eclosão. Então o Prota rapidamente diz que isso, e pergunta o que diabos está acontecendo ali, e ele morde o seu dedo, e se pergunta se deve mesmo fazer isso, formando um vínculo com esse tipo de monstro que pode destruir o mundo. Então o Prota pula para pingar a gota de sangue, antes que o dragão saia por completo. E então, uma enorme energia sai de dentro do ovo, na qual faz o Prota ficar no chão, e o Prota abrindo os olhos lentamente, se pergunta se foi sucesso, enquanto olha para o pequeno dragão, e o Prota pergunta se isso é um dragão, e com um tom irônico, pergunta se é a criatura mais aterrorizante nesse mundo, e o dragão tenta se levantar, e o Prota pergunta se ele está falando sério, enquanto segura o riso e em pensamento, ele fala que é só um filhote, e o que há para ter medo, e ele tira a casca do ovo, que tampava a visão do dragão, e o dragão irritado fala que o Prota é um humano insignificante, e pergunta como que o Prota ousou tocar, e ele dá um chute na cara do Prota, e o Prota no chão diz que ele é um dragão, e além disso, o Prota fala que parece que ele pode entender a linguagem do dragão, e o sistema diz que a tarefa foi concluída, e parabeniza o Prota por possuir o primeiro dragão, e que o Prota obteve 5 de XP, 50 de ouro, e que o Prota foi recompensado com a recompensa de 1000 de ouro. E o ouro pode ser usado para comprar ração, construção de campo e expansão de campo. E o ouro do sistema e o ouro real são equivalentes com uma taxa de câmbio de 1 para 1. E o Prota todo alegre fala ouro e se pergunta se ele pode usar dinheiro real. E a janela pede para o Prota continuar a tarefa principal, em construir um ninho de dragão, do tipo fogo. E a recompensa dessa missão é 5 de XP e 50 de ouro. E o Prota com o dragão na mão se pergunta sobre o ninho de dragão de tipo fogo, e que então ele deve construir um lar para esse pequeno filhote. E o dragão com raiva
tenta atacar o Prota com fogo, enquanto grita Eba, que na linguagem de dragão significa humano, quem apreciaria uma casa feita por você? E o Prota fala que sim, e que ele não vai apreciá-lo. E o Prota continua mexendo no sistema, e o dragão fala para o Prota parar de brincar com ele. Então o Prota no sistema fala que ele pode fazer um ninho de dragão para iniciante com apenas 100 de ouro, e que não é nada caro. E o Prota compra o habitat, e o dragão manda o Prota o soltar, e diz que ele, como um dragão, pergunta como ele poderia usar uma casa que o Prota fez, e que ele não. Mas então, o Prota coloca o habitat, e o sistema diz que a área foi ampliada, e parabeniza ao Prota por concluir uma tarefa, e que o Prota obteve 5 de XP e 50 de ouro. E o sistema fala que o ninho de dragão do tipo de fogo, de iniciante, é o paraíso do tipo fogo, e que o crescimento ali é de mais 1 por dia, e que pode conter um limite de 500 de ouro por dia. E o dragão, que estava todo reclamão, fica encantado pelo habitat, e o Prota pergunta ao filhote se ele não acabou de dizer que não queria, e fala que ele é um grande mentiroso, e que pelo menos o corpo dele é honesto. E o pequeno dragão aproveita sua nova casa, e o Prota fala que com a forma como ele continua gritando Iiá, o Prota fala que deveria apenas o chamar de Iiá. Então o Prota nota que o pequeno dragão pegou no sono, e o Prota fala que criatura de mente simples, e em pensamento fala que depois que o filhote adormeceu, ele seguiu as instruções do sistema e completou algumas tarefas básicas, e que tudo é finalizado com alguns toques, e que é bem confortável para ser uma espécie de criador de dragões. E o Prota deixa plantado algumas frutas escama de dragão, e que é uma das frutas favoritas da raça dos dragões, e que o período de crescimento é de 1 dia, e que após a alimentação, o crescimento do dragão aumenta em 10. E o Prota fala que despertou um dragão, e terminou as tarefas, e pergunta ao sistema se pode sair agora. E o sistema pede para o Prota usar o comando sair, para sair do local. E o Prota fala sair, e estala os dedos. Então, o Prota é mandado de volta para o mundo real, e ele volta para o corpo dele, e o Prota acorda, e nota que tem pessoas observando, e o Prota pergunta a eles o porquê deles olharem assim. E o garotinho em choro fala jovem mestre, que é o Prota, e o Prota pergunta se ele e o garotinho com guarda aponta para o teto, e o questiona sobre o teto, e olha, e então ele nota o buraco no teto, e o guarda e o garotinho fala que o Prota explodiu o teto, e o Prota, sem acreditar, pergunta se ele explodiu o teto, e o Prota pergunta se vale a pena comemorar esse assunto, e o garotinho disse que é claro, e que naquele momento o Prota liberou. Mas quando ele estava prestes a falar, com toda a empolgação do mundo, o tio do Prota o para e fala que o Prota liberou uma energia mágica muito poderosa, e ele fala para o Prota que é verdadeiramente, enquanto toca no ombro do Prota, e o Prota fala o quê? E fala que entende, e que agora ele pode realmente perceber o poder mágico, e se pergunta se isso é graças ao livro mágico que o Sr. Oliver o deu. E o Prota pergunta o porquê dele ter entrado naquele espaço estranho ao despertar a magia dele, e de fundo o cavaleiro com o garotinho comemora, e o Prota pede para o cavaleiro que dê uma olhada no livro que ele recebeu, e o cavaleiro fica sem entender, e o Prota pede para ele tentar seguir as instruções daquele livro para cultivar, e depois o diga se ele sente algo diferente. E depois, o Prota fala que tanto o cavaleiro e o tio dele, nenhum deles sentiu nada de estranho depois de ler o livro, e o Prota fala que talvez só ele pode entrar naquele espaço misterioso, e que toda vez que ele quer dizer isso para os outros, o sistema puxa a boca dele e sai tudo censurado, a ponto do garotinho perguntar ao Prota se ele está sendo enfeitiçado. E o Prota fala que além disso, depois dele explodir o telhado ontem, sempre que ele meditava, ele tossia sangue. E no flashback, a janela fala com o Prota que o nível do dragão seria o limite do nível mágico do Prota, e que quebrar com força pode fazer com que o corpo do Prota exploda, e que o ninho deve elevar rapidamente o dragão de fogo Iiá para o nível 1. E que antes do dragão atingir o nível 1, o Prota não pode usar magia. E o Prota fala que era esse sistema estranho que o limitava a absorver o poder mágico. Já na hora da comida, o Prota fala que tentou não voltar para o rancho, mas aquele bastardo que se chamava Mordomo dele invadiu a vida real. E o sistema com alerta vermelho fala que a comida é insuficiente e que a saúde do dragão de fogo Iiá foi reduzida em 10, e o Prota ignora completamente o sistema, enquanto come tranquilamente. E o sistema fala que o Prota não precisa se preocupar com as necessidades básicas dele, mas o filhote está faminto, e o sistema fala que fazendeiro verdadeiramente qualificado o Prota é, e o Prota fica com um sentimento de culpa, a ponto de deixar a carne cair do garfo.
E o Prota fala que além dele, ninguém mais parecia saber da existência do sistema. E o tio do Prota pergunta por que o Prota não está comendo. E o Prota fala que de repente ele perdeu o apetite. E o tio do Prota fala que como o Prota pode comer tão pouco, enquanto a empregada entrega mais um prato ao Prota. E o tio do Prota fala que ele deveria comer mais. E praticar magia é muito bom para o corpo. E o Prota agradece o tio dele, enquanto o sistema fica de saco cheio com isso. E o tio do Prota diz que certo, e que ele já contou ao Sr. Olive sobre o Prota despertar a magia dele, e que talvez ele venha o buscá-lo para estudar na Academia de Magia Íris Sagrada. E o Prota pergunta se é na Academia da Íris Sagrada. E a Academia Íris Sagrada é a melhor academia do Império Orange, e que o Sr. Olive é o reitor associado da academia, e que o pai dele foi um dos seus alunos, e que ele disse que o pai dele era um dos alunos mais talentosos de lá. E o Prota, deitado e todo feliz, diz que agora ele finalmente pode estudar lá. E então o sistema aparece e começa a dizer aviso de forma desesperada, onde o Prota se choca, e a mensagem do sistema faz com que o Prota se levante no pulo. E o sistema fala que a saúde do dragão de fogo Yi-Ya caiu abaixo de 10, e que se o Prota não voltar rapidamente e alimentá-lo, o dragão vai de berço, e então ao criador será devolvido em um ovo de dragão para compensar a perda do rancho. E o Prota se assusta enquanto grita: que tipo de regra estranha é essa? E depois disso, vemos o Yi-Ya comendo. E o Prota fala que teve que vir e alimentar o pirralho todos os dias. E o Prota pensa que apetite enorme o dragão tem, e que não o diga que isso o faria roubar energia em seguida. E que talvez comendo bem e dormindo bem, e aparece que Yi-Ya subiu de nível enquanto ele fica deitado no chão, cheio de comida ao redor. E que o crescimento dele está em 11 de 20 e a saúde está completa. E o Prota volta a dizer e que impediria o pequeno filhote de ter anormalidades. E o Prota dá um peteleco na cabeça do dragão. E o dragão fala ei, e fala com raiva: humano, não bata na minha cabeça, enquanto o Prota o segura com apenas um dedo. O dragão, querendo bater no Prota, fala que está crescendo, e a janela fala que ele está se tornando cada vez mais um fazendeiro qualificado. E o Prota fala que a janela também está se tornando cada vez mais um tigre em pele de ovelha. E o sistema fala que não importa o que o Prota diga, mas fala para o Prota não se esquecer de que foi graças ao sistema e ao dragão que o Prota finalmente conseguiu perceber o poder mágico. E o Prota fala poder mágico e pergunta se é realmente graças a ele que o Prota pode usar magia. E o sistema responde que claro, e que ele pode dar ainda mais. E o Prota pergunta mais, e o que isso significa. E o sistema fala que o dragão de fogo Yi-Ya atingiu com sucesso o nível 1, e que o Prota desbloqueou a sala de treinamento mágico. E fala para o Prota porque ele não vai testar a primeira aula dentro da sala de treinamento. E o Prota é puxado para a sala de treinamento, e o sistema coloca o Prota na prancha de equilíbrio de meditação. E o Prota fala ei, não vou cair no momento em que perder a concentração, e pergunta como ele deve se concentrar e meditar. E o sistema fala que 5 segundos se passaram e a meditação falhou, e que agora está soltando o martelo da retribuição. E o sistema libera um martelo de 40 toneladas para acertar o Prota. E o Prota se assusta e fala que isso é brutal, e o Prota é acertado na cara com tudo. E quando o Prota iria caindo fora, a plataforma o puxa, e o Prota fica sem entender. E o sistema fala que a menos que o Prota medite com sucesso, ele nunca será capaz de deixar o quadro de equilíbrio. E se o Prota não meditar por 5 segundos, o martelo da retribuição será liberado, e o Prota desesperado tenta meditar, enquanto pergunta se o sistema está o treinando ou se está tentando o eliminar. E o Prota perde o equilíbrio, e é soltado o martelo com 88 toneladas, e o Prota é acertado em cheio, várias e várias vezes, até que o Prota consegue meditar, sem nenhum problema, e com o Prota todo machucado, e o sistema parabeniza o Prota pela conclusão do treinamento, e que o Prota subiu de nível, e o Prota com a cara toda machucada, fica com um sorriso no rosto por ter chegado ao nível 1. Então depois de uns dias, o Prota saindo do mundo do sistema, o Prota fala que já fazem 7 dias, e fala que depois de treinar por tanto tempo, ele se pergunta se é hora de experimentar a sensação de lançar magia, e o Prota começa a canalizar, e ele começa a fazer a magia dele, mas acaba saindo apenas um foguinho, e o Prota decepcionado pergunta o porquê é tão pequeno, e o Prota cancela sua magia, e fala que é tão embaraçoso, e que felizmente ninguém está por perto, mas então o Prota nota o pequeno Jack tentando pegar uma borboleta, e todo feliz o menino sai falando
que o jovem mestre pode usar magia de fogo, enquanto o Prota grita o nome dele e faz gesto para ele parar, e o Prota com vergonha manda ele se calar e não contar para ninguém sobre uma coisa tão embaraçosa, e o Prota acaba usando sua magia de fogo, que quase acerta o garoto, e o Prota pergunta o porquê da bola de fogo ficou mais forte, e o sistema fala para o Prota observar, e o poder da magia é afetado pela proficiência do fazendeiro, e o Prota todo feliz agora pergunta ao pequeno Jack que tal eles tentar de novo, e o pequeno Jack com medo fala para o Prota sair de perto dele, e o Prota enquanto corre atrás do garoto fala que seus dias de paz neste pequeno feudo chegou ao fim, com o som dos gritos alegres do pequeno Jack, e o garoto grita de dor e fala que está quente. Opa! Chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigado por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo.